Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, está tendo uma discussão aí na internet acerca da proibição de celulares nas escolas. Parece que o governo do estado de São Paulo quer proibir celulares, a direita bolsonarista é contra, tem gente aí já fazendo vídeos contra, se posicionando, como aquela deputada catarinense da Tiara, acho que é Carla Zanata, né, o nome dela. Eles são veementemente contra isso. Ela alega que o aluno tem o direito de fiscalizar o professor, porque o professor é doutrinador. Vamos entender uma coisa primeiro, pessoal, a mudança de geração. Eu sou de uma época, sabe, em que professor era uma figura de respeito, sabe, até porque a escola não era tão acessível para todo mundo. Quem morava em lugar mais isolado, mais ermo, mais sertão, digamos assim, a pessoa tinha menos acesso à escola. Muita gente nem estudava por causa das dificuldades. Eu, por exemplo, quando eu era criança, uma vez eu morei num sítio, a escola era longe e para ir para a escola era uma aventura, né, porque tinha dois caminhos diferentes no meio do mato para você ir para a escola. Um era cheio de cachorro que ficava latindo pra gente quando a gente passava. Claro que eles não mordiam a gente, né? Mas a gente era criança, a gente ficava assustado. E o outro caminho era cheio de aranha nas árvores. As árvores estavam cheias de aranha e teia de aranha nas árvores. Então eu morria de medo de passar ali. Então a gente ficava entre a cruz e a espada. Ou enfrenta os cachorros ou enfrenta as aranhas para ir para a escola. Fora que quando chovia era uma merda, né? Ficava barro para tudo que é lado. Quem já morou em roça interior sabe como é que é. Então era uma dificuldade às vezes ir para a escola. Por isso que muitas pessoas da região ali nem sequer estudavam. Então o ensino não era uma coisa assim muito acessível na minha época. E para os pais, o ensino era importante porque era a única forma que eles poderiam tentar dar um futuro melhor para os filhos. Tanto que minha mãe dizia, né, que o ensino, a educação e o ensino era a única herança que os pais pobres podiam deixar para o filho. Porque o estudo abre caminho. Você pode arrumar um emprego melhor, você pode fazer um curso superior, você pode fazer um negócio diferente e ter mais oportunidades na vida. Então quem é pobre sabe disso, a importância da educação. Não sei se vocês já viram aquele filme do Mussum, muito bom aliás o filme dele, que a mãe dele faz ele estudar, põe ele num colégio bom, ela fala para ele: burro preto tem um monte, agora preto burro não dá, porque tem que estudar para um dia tentar ser alguém na vida. Era assim que os nossos pais pensavam antigamente. Agora, hoje em dia, pessoal, as coisas mudaram um pouco. Tem mais acesso, mais escola, mais popular, só não estuda hoje em dia quem não quer praticamente. E na minha época o professor ele era tratado como uma figura de máximo respeito. Porque os pais entendiam que o professor estava ali sendo pago pelo Estado, pode ser prefeitura, município, governo estadual, não importa. Mas o professor estava sendo pago para educar o seu filho, para ensinar ele a ler, escrever, fazer conta, um pouco de história, um pouco de geografia, etc. Para ele estar preparado para o futuro, para um dia chegar numa firma, saber fazer pelo menos uma conta. Para ele, se um dia ele for fazer uma entrevista de emprego numa firma boa, se tiver algum teste lá, por exemplo, de língua portuguesa, ele vai saber pelo menos escrever direitinho. Olha, escreve uma redação aqui de 6 linhas, o cara vai saber. Eu já tive entrevistas de emprego que exigia escrever redações. Então os pais tinham esse entendimento. Então o professor era uma figura, na minha época, de máximo respeito. Na minha época ainda tinha aqueles professores que botavam o aluno de castigos ainda, alguns castigos doloridos, como ajoelhar no milho, palmada, essas coisas. E se faltasse ao respeito com o professor na minha época, se eu chegasse em casa, além de eu poder levar uma suspensão, ou até quem sabe ser expulso da escola, aí seria o meu fim. Aí podia encomendar meu enterro, meu caixão, tudo bonitinho, porque eu estaria morto. Mas além disso, quando eu chegasse em casa, eu ainda levaria outra surra da minha mãe. Porque o professor era mais respeitado nessa época. Então os pais sabiam, se o professor botou de castigo, deu uma bronca ou fez alguma coisa, era porque o aluno mereceu. Então às vezes a criança chegava em casa: ei mãe, a professora me botou de castigo. Ah, botou porque você fez alguma coisa. E vai tomar uma surra agora para você aprender a respeitar a sua professora. Antigamente era assim. Então você tinha uma imagem de um professor como um educador, uma pessoa que você tinha que ter respeito, porque aquela pessoa estava te ensinando coisas que você não sabe, para você se preparar para um futuro. Português, matemática, geografia, ciência, história, etc, etc. Agora hoje, pessoal, depois desse movimento bolsonarista e anti-PT, sabe, anti-esquerda, anti-Lula, a gente começou a ver uma mudança e uma inversão total de valores. Eles começaram a convencer as pessoas que os professores são doutrinadores, professores são comunistas, olha a loucura deles, professores são comunistas, marxistas e doutrinadores de criança. Então vamos pegar uma criança que está aí, por exemplo, na quarta ou quinta série. Eles acreditam que os professores estão lá, não estão ensinando matemática para o seu filho, tabuada, essas coisas, não, ele está ensinando comunismo. Abra o livro na página 23, raiz quadrada. O que Marx tem a dizer sobre raiz quadrada, hein? Se você dividir igualmente, todo mundo vai ter tudo igual. Eles acreditam nisso. Olha a loucura. Eles são contra esse projeto de celular nas escolas porque eles acham que os professores estão doutrinando os filhos. Gente, o máximo que você pode haver de doutrinação, primeiro, todo professor é um doutrinador, porque uma matéria didática é uma doutrina. Então a função do professor é doutrinar o seu filho. Agora, o máximo de doutrinação ideológica que você vai ver eventualmente é em aula de geografia, que é uma ciência social. E mesmo assim não é o professor que vai doutrinar ou ensinar marxismo para o seu filho, vai depender do material didático que ele tem.
O professor tem livros escolares aprovados pelo MEC, ele tem que seguir aquele currículo aprovado pelo MEC. O professor não pode ir além do currículo, ele pode até tecer um comentário, falar uma coisa pessoal dele, etc e tal, mas o que vale é o material didático. E outro, o material didático tenta ser o mais imparcial possível. Olha, teve a Revolução Russa lá não sei quanto, teve a Revolução Chinesa, não sei o quê. Aí cada um tira suas conclusões, se foi bom, se for ruim, mas o fato é. E as outras matérias? Como é que ficam? Quer dizer que matemática vai ter doutrinação comunista, português vai ter doutrinação comunista, ciência vai ter doutrinação comunista. Não, gente, é forçar demais a barra, né, gente? É muita imbecilidade. Segundo, esse projeto é para proibir os celulares, pessoal, não é por doutrinação ou desdoutrinação, nem nada disso. É porque o celular tira a atenção dos alunos. Tem várias escolas no Brasil que tiveram bom índices no INDEP, há uns 10, 15 anos atrás, que hoje elas caíram muito para baixo, porque o celular tira a atenção do aluno. E o aluno não está ali com o celular para fiscalizar o professor, como eles pensam. O aluno está usando o celular para joguinho, WhatsApp, para mandar mensagem para o outro. Olha como a professora está gorda. Eles estão usando para isso. Alguém acha mesmo que o aluno está usando o celular aí para ficar filmando e controlando o professor? Deixa eu ver se o professor vai falar de Marx. Deixa eu ver. É comunista, eu sabia. Não, pessoal. Até porque o aluno nem sabe o que é Marx ainda. Ele só vai aprender isso, acho que lá para a 8ª série, ou 2º grau, sei lá. 2º grau na minha época. O aluno nem sabe dessas coisas. E terceiro ponto. Quem falou que um aluno tem autoridade ou conhecimento para fiscalizar um professor? Vocês acham que tem? Eu, quando eu estudava, não sabia nada das coisas. Como é que eu ia fiscalizar um professor de coisas que eu nem sabia? Vocês acham que um aluno, até de 8ª série, o 1º ano do 2º grau, que era na minha época, vocês acham que eles já leram o Manifesto Comunista de Marx para poder contestar o professor? Vocês acham que eles têm um conhecimento profundo bastante para poder questionar um professor, gente? Sendo que o professor estudou muito mais que ele, já está muito tempo na estrada, lendo livros, estudando. Mesmo história, geografia, que são ciências sociais. Vocês acham que o aluno tem bagagem para questionar o professor? Porque se o aluno tem bagagem para fiscalizar e questionar o professor, então o professor deveria ser ele. Ele que deveria estar lá dando aula. É que nem aquele Wilker Leão lá de Brasília. O cara acha que ele sabe mais que os professores. Ele chegou ao absurdo de, numa aula sobre a escravidão africana, ele queria que o professor falasse de escravos brancos. Olha o nome da aula, escravidão africana. É um período específico da história da humanidade. O que tem a ver os escravos brancos, os eslavos, os romanos, outros povos com isso? Roma é na África? Mas ele acredita que sabe mais que o professor, está somando a aula e está fiscalizando o professor. Para você fiscalizar um professor, você tem que ser um professor do professor. Simples. Não tem como você, de uma categoria inferior, fiscalizar alguém que está numa posição acima da sua, pessoal. Imagina um paciente questionando o médico. O médico vai lá e fala assim, olha, o senhor está com uma infecção, eu vou te receitar um antibiótico, tetraciclina, um anti-inflamatório, pode ser diclofenac e um anestésico. O médico fala, não, paciente não, o senhor está errado, doutor. Eu não estou com infecção, não quero antibiótico, eu quero que o senhor aplique em mim um soro fisiológico e me dê apenas um analgésico, porque isso aqui vai passar. Quem que vocês acham que sabe mais, pessoal? Um médico que ficou quase 10 anos estudando para se formar em medicina ou um paciente que nunca leu um livro de medicina na vida? Eu acho que o médico sabe mais, vocês não acham? O médico vai pedir exame, vai diagnosticar qual é a doença, vai medicar, etc. Agora, o paciente que não é médico, ele não sabe nada dessas coisas, ele só vai seguir a orientação do médico. Vocês acham que um paciente sabe mais que um médico que estudou? Não dá, né, pessoal? É a mesma coisa, se eles acreditam, esse pessoal bolsonarista, que o aluno sabe mais que o professor, que o aluno tem poder para fiscalizar o professor. Se o professor for falar, por exemplo, numa aula de história, por exemplo, a Revolução Russa, o aluno já vai estar lá com o celular na mão para poder denunciar. Olha, ele está falando dos comunistas, da Revolução Russa, de 1917, lá quando os russos derrubaram os czares e tomaram... Ah, gente, pelo amor de Deus, né, gente? E, na verdade, a maioria dos alunos que tem celular é só para ficar fazendo joguinho, WhatsApp, vendo bobagem, é só para isso, entendeu? Então, pessoal, eu acho que os bolsonaristas, eles passaram todos os limites e até o limite do respeito. Nós já estamos numa geração em que o professor já não é respeitado, é agredido. Essa semana na Bahia teve uma professora que foi agredida porque ela era do candomblé. Isso também envolve a intolerância religiosa das igrejas, não respeita mais nem sequer os professores. O professor não pode ter uma religião dele. E agora essa bobagem de que o professor tem que ser fiscalizado por aluno, sendo que o aluno não tem bagagem para fiscalizar um professor. Só quem pode fiscalizar um professor é o próprio reitor da universidade ou o diretor da escola, que está num grau superior ao professor. Ele pode até chegar para o professor e falar, professor, vem na minha sala. Olha, eu vi que o senhor falou umas coisas ali que não está no currículo escolar, que não está no material didático, isso aí não pode e tal, não sei o quê. Eles têm autoridade porque eles estudaram tanto ou mais que o professor para falar isso. Agora, o aluno tem autoridade para questionar o professor? Quer dizer, então, que a escola agora é essa bagunça, agora a escola. Eu não sei, faz anos que eu não piso numa escola, mas virou essa bagunça. O professor tem que ensinar o que o aluno quer, porque senão o aluno vai fiscalizar ele, vai filmar ele e até fazer de tudo para ele perder o emprego dele. É isso?
Então não se tem mais respeito para o professor. O aluno tem que estar ali com o celular para ficar essa birrinha dentro de sala de aula. Sabe o que vai acontecer com esses alunos, pessoal, agora para finalizar o vídeo? Primeiro, eles vão aprender bem menos. Como eu falei, o índice de qualidade de ensino já caiu muito. O celular é uma coisa que somou muito, porque o aluno fica ali com o celular o dia inteiro e não aprende o que está na sala de aula. Segundo, esse aluno não vai ter respeito nenhum pelo professor. Ele vai achar que o celular é uma arma. Tudo que o professor falar ou fizer, ele vai pegar correndo para filmar, para fazer videozinho ou narrativas falsas, para poder enganar os pais dele. Aqui, ó, o professor está me ensinando comunismo, papai. Por isso que eu levei uma bronca dele. Sabe o que esses alunos vão ser? Com todo respeito, vão ser uns burros. Quando crescer não vão saber nada de nada. Como essa galerinha já era, essa galerinha bolsonarista, vocês não sabem nem o que é comunismo. Esse pessoal nunca leu Marx na vida, mas acha que comunismo está em tudo que é lugar. Olha Santa Catarina, tiraram até o vermelho do Papai Noel, porque vermelho é cor de comunista. Que cor que eles acham que é a bandeira dos Estados Unidos, hein, pessoal? Que cor que eles acham que é o sangue que tem no corpo da gente? É a mesma coisa, mas tão idiota, vão ficar burro que nem esses pessoal do shopping de Santa Catarina. Burro, que não sabe nem o que é comunismo. O Brasil nunca teve comunismo nem nada. Mais perto que o Brasil chegou foi jogar contra a União Soviética. Só isso. Porque a gente nunca teve comunismo aqui no Brasil, nem ameaça. Lula foi presidente por 2 mandatos, a Dilma 1 mandato e meio. Cadê o comunismo? Só existe na cabecinha oca deles. Então é isso que eles querem formar alunos cada vez mais burros, com toda a liberdade para ficar com o celular na sala de aula, muitas vezes até desrespeitando o professor, sendo que na minha época isso era gravíssimo, mas vão ficar lá desrespeitando, brincando enquanto o professor está dando aula, e esse aluno vai crescer um aluno burro. Depois falam dos cotistas. Agora olha o tanto de criança aí que eles estão induzindo a não aprendizado, a não aprender porcaria nenhuma. Depois vão tentar passar no vestibular e não vão conseguir. Vão virar umas crianças burras, que não sabem nada de nada. Ou crianças que acreditam nessas loucuras, que vacina mata, que a terra é plana, que não sei o que, esse bando de bobagem que a gente vê dos bolsonaristas por aí. É complicado, né, pessoal? Então tá aí, galerinha. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Isso ajuda a aumentar o alcance e a atividade do canal. Se inscreva no canal e ative aquele sininho, tá? Naquela engrenagemzinha do lado da palavra inscrito, ou inscrever-se. Ali você pode ser notificado quando o canal envia um vídeo novo, tá? Se o canal continuar com bom crescimento, quem sabe um dia eu faço até uma lista de transmissão aqui do canal, tá bom? Comente também o que vocês acharam, vocês são contra ou a favor do celular. Eu acho isso daí uma coisa extremamente imbecil. Sou totalmente a favor da proibição do celular em aula. Quando eu era criança eu não tinha celular. Graças a Deus, porque eu tive uma boa educação. Por isso que as pessoas que me conhecem falam que eu sou muito inteligente. Porque eu não tinha celular para ficar me distraindo. E eu respeitava os professores. Eu sei que eles tinham bem mais estudo e conhecimento que eu. Jamais queria questionar ou falar que o meu professor estava me doutrinando. É claro que ele está doutrinando. A função dele é essa, é doutrinando em português, em matemática, em geografia, em história. Ele está te educando para o futuro. Se hoje eu sou a pessoa que eu sou, que eu me orgulho de ter um vasto conhecimento, não querendo ser arrogante aqui no vídeo, mas é graças aos meus professores. Todos eles, que cada um na sua área específica, me fizeram chegar onde eu cheguei em conhecimento. Tá bom? Pena que essa geração hoje em dia está diferente. Hoje em dia é o aluno que quer mandar no professor, que nem o Wilker Leão. Ele se matricula numa faculdade só para tentar mandar no professor. Fala sério, né, galerinha? Então tá aí, galerinha. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Paz a todos.